Elias na caverna e as provas do vento, terremoto e fogo. Mensagem do blog Palavra e Mover. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Bem, meus queridos, Elias já tinha uma certa experiência com Deus. Ele era um homem que conhecia os milagres e o agir do Senhor. Do ribeiro de Querite, a Serepta de Sidom, do Monte Carmelo, à entrada de Jezreel, Elias experimentara e vivenciara a provisão e o poder sobrenatural do nosso Deus. Seja sendo alimentado por corvos e por uma viúva, seja lutando contra profetas de Baal, ou profetizando uma grande chuva vinda da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, cada passo do nosso profeta era direcionado pelo Senhor. Cada passo um testemunho do que é andar debaixo da mão do Senhor. Mas ainda assim, ele seria provado. Por mais zeloso que era, Elias passaria por 3 provas: a prova do vento, do terremoto e do fogo. Após receber a ameaça de Jezabel, Elias vai para o deserto. Ele foi sustentado pelo anjo do Senhor lá. Um corvo, uma viúva e agora um anjo, não deixando o profeta perecer. Deus cuida daqueles que estão debaixo de sua mão. Depois do deserto, Elias vai para a caverna, longe do perigo de Jezabel, mas próximo de Deus. Alguns dizem aqui que Elias se isolou num momento de fraqueza. Eu prefiro pensar que Elias foi guiado por Deus para ser provado. Nosso Deus prova quem Ele quer aprovar. Ali na caverna não teria mais recursos, era só Elias e Deus. O limite do profeta seria testado. Até onde vai a força de um escolhido do Senhor? É no momento de caverna que nossas forças são provadas, onde diminui totalmente o homem, o ego, e cresce a força de Deus em nós. Observe, meu querido, essas 3 provas que Elias passou. E eu oro que o Espírito do Senhor fale contigo. A primeira prova foi a prova do vento. Na caverna, Elias foi afrontado por um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Não era o vento do Espírito, pois o Senhor não estava no vento, diz a palavra. Era o vento que é soprado nos ouvidos do escolhido do Senhor. Ventos de doutrinas, de ventos de apostasia, de acusações, ventos de mentiras, ventos que são soprados trazendo mensagens do tipo: você não vai conseguir, quem é você? Com os outros acontece, menos contigo. Este tipo de prova de um escolhido passa é tão terrível que é chamado de grande e forte vento. Esses ventos soprados contra os nossos ouvidos parece que são maiores que nós mesmos, mais fortes que nossas poucas forças. São lembranças do passado, acusações do passado, sentimentos de solidão, de esquecimento, vento grande e forte que objetiva estragar tudo aquilo que está dentro de nós. Mas a palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não se esqueça disso. Ventos são grandes e fortes mesmo, mas não é maior do que o Deus que você busca. A segunda prova foi a prova do terremoto. A palavra diz: depois do vento, um terremoto. Elias mal saíra da prova do vento e agora já estava na prova do terremoto.
No terremoto, meu querido, tudo sai do lugar. Tudo parece que vai cair. O que está arrumado vira uma bagunça. O chão parece que vai se abrir e sugar tudo. O que estava em pé vai ao chão. Esta prova tenta jogar o profeta ao chão, derrubá-lo. Este tipo de prova que tenta fazer você cair, tenta colocar em desordem tudo aquilo que você tem lutado com tanto esforço para arrumar. E de uma hora para outra, tudo vira uma bagunça. Mas é apenas uma prova, querido. Lembre-se disso. E prova tem hora certa para começar e hora exata para terminar. A terceira prova foi a prova do fogo. Depois do terremoto, um fogo, diz a palavra. Lembre-se que um grande fogo começa de uma pequena fagulha. Este tipo de prova é quando as coisas fogem do controle. E olha só, começa de uma pequena situação e em pouco tempo vira algo destrutivo. Assim como o fogo muda o aspecto daquilo que foi queimado, quando essa prova passa, as coisas parecem que já não são mais como antes. Antes madeira, agora as cinzas. Parece que as coisas estão mudadas. Parece que as lembranças são de um tempo melhor no passado. Você já passou por situações assim, meu querido? Uma prova atrás da outra. É difícil quando chegam dias assim. Quando somos provados, provados e provados. E parece que não passa. Dias em que, assim como Elias na caverna, parece que estamos só. Elias olha para um lado e outro e não vê saída. Na caverna, nós somos impulsionados a irmos mais fundo nela. Em labirintos onde não se sabe o fim. Na vida, quando estamos na caverna, somos atraídos a experimentar o fim dessa caverna, andando em escuridão, em labirintos, perigos e só piorando a situação. Mas a palavra fecha os 2 versículos que lemos dizendo: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias ouviu essa voz e foi guiado para fora da caverna. Só uma saída da caverna, meu querido e minha querida. Pelo mesmo lugar que você entrou. Essa volta ao lugar de onde você estava é profético para as nossas vidas. Precisamos muitas vezes voltar ao ponto de partida. Lembrar de onde começamos e retornar. Isso é sair da caverna. Depois de 3 provas, veio a voz mansa e delicada de Deus, guiando o seu escolhido para o lugar certo. Se você está passando por dias de Elias, dias de provações, não permita que os ventos, meu querido, atinjam o teu coração. Não caia na prova do terremoto e seja atento para não deixar pequenas fagulhas virarem grandes fogos destrutivos em sua vida. Mas acima de tudo, saiba que depois das provas virá a voz mansa e delicada de Deus falando contigo. Deus e você, te guiando para os lugares certos. Amém, meu querido? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que você ouvirá a voz mansa e delicada do Senhor, te resgatando, te tirando da caverna, trazendo você para o local que Deus quer que você esteja. Que a paz e a voz mansa e delicada do Senhor esteja contigo. Amém.